Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, estamos começando a nossa terceira aula de termologia. O tema será calorimetria. Vai ser show de bola. É um tema extremamente importante para todas as provas. Muito bem? Tá, mas antes que eu comece, deixa eu te fazer aquele velho pedido. Já está inscrito no nosso canal? Não? Se inscreva! Ative as notificações, porque quando eu posto um vídeo com a aula, você é notificado e pode se organizar para assistir a aula e fazer o estudo do tema. Se gostar da aula, deixe o seu like. Para você é um simples clique para o nosso canal, é muito importante. Conto com você. Combinado? Outra coisa, a ficha número 3, que tem os exercícios dessa aula, já está aí ó, na descrição do vídeo. Fica a velha dica de você estudar a aula primeiro e depois partir para a resolução das questões. É uma dica, mas isso, claro, está ao seu comando, tá? Eu dividi a aula em duas partes para não ficar tão pesado. Isso, você pode estudar a primeira parte, se achar conveniente, ou então pode assistir a primeira aula, dar um tempo. O interessante é que não seja muito entre uma aula e entre uma parte e outra. Depois assiste a segunda aula, faz o estudo completo das duas partes e aí pode atacar as questões. Quando for resolver os exercícios, resolve com tranquilidade, porque dificuldades que venham aparecer, você sabe que vai vencê-las, porque ao longo da semana eu vou postando aulas com a resolução das questões. Não é sempre assim? Muito bem, vai dar tudo certo, estamos juntos, vamos lá para a nossa lousa digital. Tá aí. Gente, seguinte, nós só vamos trabalhar com substâncias puras, que entre outras propriedades tem uma que é muito importante para esse capítulo. Uma substância pura, quando muda de temperatura, ela não está mudando de estado físico. E se está mudando de estado físico, não muda de temperatura. Se preferir, quando uma substância pura muda de estado físico, sua temperatura permanece constante. E qual é a vantagem disso? Que eu posso separar, eu posso calcular uma quantidade de calor que provoca nessa substância pura mudança de temperatura e posso calcular uma quantidade de calor que provoca mudança de estado físico. E é isso que vai acontecer. A quantidade de calor que vai provocar mudança de temperatura é a quantidade de calor sensível, a quantidade de calor que provocará mudança de estado físico é a quantidade de calor latente. Olha, tenho também uma boa notícia. Essas duas equações, a que vai calcular a quantidade de calor sensível, que vai se intitular a equação fundamental da calorimetria, e a quantidade de calor que indica a mudança de estado físico, que provoca a mudança de estado físico, na verdade, essas equações, essas fórmulas, se você preferir, elas derivam de resultados experimentais. Isso é muito bom, porque são fórmulas mais concretas, são fórmulas que você entende melhor. E é isso que a gente vai começar. Eu vou começar pela quantidade de calor sensível e vou fazer uma discussão sobre os experimentos que foram realizados. Vamos lá para então? Foco na lousa. Tá aí. Quantidade de calor sensível. Então, qual é a quantidade de calor que provoca mudança ou variação de temperatura? Muito bem. Gente, é o seguinte. Eu vou descrever alguns experimentos. E a partir dos resultados nós vamos chegar nessa fórmula para calcular a quantidade de calor sensível. Mas são experimentos muito simples. Agora, o que é que você tem que ficar atento? Toda vez que eu descrevo um experimento, é importante que você fique atento sobre quem são as constantes e qual a relação entre as variáveis. Eu vou enumerar para você. No primeiro experimento, eu vou fornecer a 100 gramas de água, e quando eu falo água, você já subentende que é água líquida, porque se for água sólida eu vou falar gelo, e se for vapor eu vou dizer vapor de água. Falei água, você sabe que é líquida. Então eu vou fornecer a 100 gramas de água quantidades de calor diferentes, e vou medir a variação de temperatura. Esse vai ser o primeiro experimento, certo? E no segundo e último, eu vou provocar em massas de água diferentes a mesma variação de temperatura. Dessa forma, eu vou ter que fornecer quantidades de calor diferentes. Então, experimento 1, o que vai acontecer? Mesma massa, substância, estado físico está implícito que é o mesmo, e as variáveis, quantidade de calor e variação de temperatura. Segundo e último experimento, vou provocar a mesma variação de temperatura em água, porém
quantidade de calor e massa serão as variáveis, certo? Então vamos organizar aqui, vamos para nossa lousa, vou escrevendo para você entender. Vai escutando aí, tá? Como primeiro experimento, eu vou fornecer, atenção, hein? Para 100 gramas de água, eu tô falando 100, mas na verdade o que importa é que seja sempre para a mesma massa, tá? Mas quando eu digo 100 gramas fica mais concreto para você. Eu vou fornecer a 100 gramas de água, preste atenção, quantidades de calor diferentes e vou medir a variação de temperatura. E o que vai se comprovar? Que quando eu forneço o dobro da quantidade de calor, dobra a variação de temperatura. Triplica a quantidade de calor, triplica a variação de temperatura. Ou seja, a quantidade de calor é diretamente proporcional. Opa, calma. A quantidade de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura. Muita atenção no que eu vou falar agora. Preste atenção. Quando você tem uma proporção, e é o caso aí, a quantidade de calor, estou falando da quantidade de calor sensível, tá? Não vou ficar repetindo a frase inteira, você já sabe que nesse tema, tópico 1, é a quantidade de calor sensível, certo? Que provoca mudança de temperatura. Então, veja, quando eu digo para você que a quantidade de calor é proporcional à variação de temperatura, você não pode se esquecer quem são as constantes. Substância, estado físico, porque foi água líquida, e a massa. Para a mesma massa de água no estado líquido, eu forneço o dobro da quantidade de calor, dobra a variação de temperatura, triplica a quantidade de calor, triplica a variação de temperatura, então eu tenho uma relação diretamente proporcional entre a quantidade de calor e a variação de temperatura, certo? Segundo experimento, eu vou provocar em massas de águas diferentes a mesma variação de temperatura. Como é que é? Eu vou provocar em massas de águas diferentes, água, já sabe que é líquida, a mesma variação de temperatura. Constantes, substância, estado físico, variação de temperatura. Variáveis, quantidade de calor e massa. E o que é que se comprova? Que para, escute, 200 gramas de água sofrer a mesma variação de temperatura que 100 gramas de água, eu tenho que fornecer o dobro da quantidade de calor. Ou seja, quando eu dobro a massa, eu tenho para conseguir a mesma variação de temperatura, eu tenho que dobrar a quantidade de calor. Quando eu triplico a massa, triplica a quantidade de calor. Ou seja, nesse segundo experimento que está sendo descrito, a quantidade de calor e a massa são diretamente proporcionais. Vamos anotar, segundo experimento, a quantidade de calor é diretamente proporcional à massa. Atenção, respira. Quem foram as constantes no primeiro experimento? Substância, estado físico, vai, e massa. Massa, substância, estado físico. Água, líquido. Falou água, é líquido. Mas eu estou enfatizando porque vai ser importante o estado físico, você vai ver por quê, tá? Então vai. No experimento 1 que foi descrito, constantes, por favor, vai. Massa, substância, estado físico. Show de bola. Experimento 2, constantes, substância, estado físico, variação de temperatura. Experimento 1, variáveis, quantidade de calor e variação de temperatura. Assumiram que relação? Diretamente proporcional. Experimento 2, variáveis, quantidade de calor e massa. Assumiram que relação? Diretamente proporcional. Muito bem. Agora eu vou sair dessas duas proporções e chegar numa igualdade. Só que para fazer isso, a matemática garante que eu tenho que inserir uma constante. E essa constante não é aleatória não, preste atenção. Essa constante tem a ver, está vinculada com quem foi constante nos dois experimentos. Quem foi constante nos dois experimentos? A massa? Não. A massa foi constante no primeiro, no segundo ela foi uma variável. A variação de temperatura? Não. A variação de temperatura foi constante no segundo experimento. No primeiro, a variação de temperatura foi variável. Quem foi constante nos dois experimentos? Substância, estado físico. Substância e estado físico. Foram constantes. Isso quer dizer que essa constante que eu vou inserir para chegar na tal fórmula, ela está vinculada à substância e ao estado físico. É isso. Vamos fazer juntos? A quantidade de calor sensível, a quantidade de calor que provoca mudança de temperatura é diretamente proporcional à massa, está aqui no segundo experimento. Diretamente proporcional à variação de temperatura, está aqui no primeiro experimento.
Mas eu só posso sair dessas duas proporções e chegar nessa igualdade se inserir uma constante. Mas essa constante, eu repito, ela não é aleatória, não. Ela está vinculada a quem foi constante nos dois experimentos. Quem foi constante nos dois experimentos? Aqui, escute, as variáveis foram a quantidade de calor e a variação de temperatura. As constantes foram massa, substância e estado físico. Aqui, as variáveis foram a quantidade de calor e a massa. As constantes foram variação de temperatura, substância e estado físico. Quem foi constante para os dois experimentos? Substância e estado físico? Então, essa constante, que eu vou simbolizar pela letra C minúscula, está vinculada a essas, escute, está vinculada a essas características. Quais? Substância e estado físico. Essa constante vai se chamar calor específico. Mas ele é específico de quê? Claro, da substância e do... Caprichar um pouquinho mais aqui, tá? Peraí, você merece. Da substância e do estado físico. Mas tem mais um detalhe, tá? Então, o calor específico é específico da substância, cada substância tem seu calor específico, mas se for a mesma substância, a água, por exemplo, depende do estado físico, se é gelo, se é água líquida, se é vapor de água, certo? Mas espera aí, vem aqui, deixa eu ficar na frente só um pouquinho. Olha, tem uma outra dependência, só que você não vai sentir nos cálculos essa outra dependência, mas por uma questão teórica é importante você saber. O calor específico, ele depende também da temperatura. Só que você não sente isso nas contas, porque você usa um calor específico médio. Quando você define a substância e o estado físico, a temperatura também seria uma variável para interferir no calor específico. Mas aí você vai usar um calor específico médio para uma determinada faixa de temperatura. Mas eu tenho que anotar que o calor específico também depende da temperatura. Combinado? Vou anotar. Temperatura. Agora, essa dependência da temperatura não vai ser sentido nas contas, porque você vai usar esse C aqui, esse calor específico médio, para mesma substância no mesmo estado físico. Por isso que eu separei aqui. De novo, o calor específico depende da substância, estado físico e temperatura. Só que a dependência da temperatura não vai ser sentida nas contas, porque quando a questão te informar o calor específico, vai valer para, escute, para uma substância num determinado estado físico e para uma faixa de temperatura, porque você usará aqui em cima o calor específico médio, certo? Mas sim, para um conhecimento teórico sólido, você deve entender que o calor específico sim está vinculado à temperatura. Muito bem, tá aí. Q igual a mc delta θ, massa da substância, delta θ, variação de temperatura, Q, a quantidade de calor sensível e C, o calor específico. Esse calor específico dependendo da substância, do estado físico e da temperatura, mas eu repito que essa dependência da temperatura você não vai sentir nos cálculos, porque você usará um calor específico médio para a mesma substância num determinado estado físico, certo? Veja aí uma equação importantíssima, é tão importante que ganha esse status de equação fundamental da calorimetria. Entendeu como é que eu cheguei na equação? Veja lá de novo. Nós descrevemos dois experimentos. Em cada experimento eu enfatizei para você quem eram as variáveis e as constantes. No primeiro experimento, as variáveis, a quantidade de calor e a variação de temperatura. Constante, substância, estado físico, massa. Segundo experimento, variáveis, quantidade de calor e massa. Constante, substância, estado físico e variação de temperatura. Para sair de proporção e chegar na igualdade, teve que inserir uma constante. E essa constante está vinculada a quem foi constante nos dois experimentos, substância e estado físico. Essa constante recebe o nome de calor específico e vai depender da substância, do estado físico e da temperatura. É isso, mas não basta conhecer a equação, né? Eu acho que aí tem muito mais coisa para a gente conversar. Vamos conversando então? Foco na lousa. Vem aqui, vem aqui. Então é isso, gente, olha só. Estudo dos sinais.
Como é que é isso? Equação fundamental da calorimetria: quantidade de calor sensível, quantidade de calor que provoca mudança de temperatura, massa, calor específico, variação de temperatura. A massa é um valor absoluto, o calor específico é um valor absoluto, mas a variação de temperatura assume um sinal. De que forma? Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, se a variação de temperatura é positiva, a temperatura final é maior do que a inicial, a temperatura aumentou. Se a variação de temperatura é negativa, a temperatura final é menor do que a inicial, a temperatura diminuiu, certo? Mas espera aí, aqui. A temperatura está associada à energia térmica do corpo. Lembra que a energia térmica do corpo depende do número de partículas e da temperatura? Se a temperatura do corpo ficou maior, a energia térmica do corpo está maior. Mas a energia não pode surgir do nada. Isso quer dizer que o corpo recebeu calor. Se a temperatura do corpo diminui, a energia térmica do corpo está menor. Ela não desapareceu. Quer dizer apenas que o corpo perdeu o calor. Então eu vou associar o sinal da variação de temperatura ao sinal da quantidade de calor e a explicação vai ser a mais simples possível. Variação de temperatura positiva, calor positivo, calor recebido. Variação de temperatura negativa, calor negativo, calor perdido ou cedido. Que tal? Vamos anotar? Olha só, presta atenção. A variação de temperatura e a quantidade de calor vão estar vinculadas com o sinal. Se a variação de temperatura for positiva, massa e calor específico são valores absolutos, então o sinal vem aqui para a quantidade de calor. A quantidade de calor vai ser positiva. E o que é que isso representa? Que o corpo recebeu calor. Claro que a recíproca é verdadeira. Se ele recebeu o calor, a quantidade de calor é positiva, a variação de temperatura é positiva. Agora, se a variação de temperatura é negativa, o sinal vem para a quantidade de calor, a quantidade de calor é negativa, o corpo perdeu ou cedeu calor. E a recíproca também. Se ele perdeu calor, a quantidade de calor é negativa, a variação de temperatura é negativa. Bem simples. Quando você faz a conta, veja que o sinal da quantidade de calor é automático pela variação de temperatura. Se a variação de temperatura for positiva, você vai achar uma quantidade de calor sensível, a quantidade de calor que provoca mudança de temperatura positiva. Significa o quê? Que o corpo recebeu calor. Se a variação de temperatura é negativa, a quantidade de calor vai ser negativa, significa que o corpo perdeu calor. Calor positivo, recebeu calor. Calor negativo, perdeu calor. É a interpretação para os sinais. Entendido? Muito bem, vamos seguir. Pessoal, surgiu o quê? Grandezas físicas. Massa, variação de temperatura, quantidade de calor e o calor específico. Vamos conversar sobre as unidades? Primeiro, embora nesse capítulo não seja o que mais vai acontecer, mas primeiro eu vou falar dessas unidades no sistema internacional, certo? Vamos anotando aqui. No sistema internacional de unidades, qual que é a unidade de massa? É o quilograma. Qual que é a unidade de variação de temperatura? É o Kelvin. Esse K de quilograma é minúsculo, K de Kelvin é maiúsculo. Tá? Só uma grafia, certo? Muito bem. A unidade de calor, como calor é energia, no sistema internacional, representado pela letra J maiúscula, é o Joule, certo? Muito bem. Agora, quantidade de calor sensível, massa, calor específico, variação de temperatura. Isola o calor específico. Fica a quantidade de calor, a massa e a variação de temperatura. Joga só as unidades para a gente descobrir a unidade do calor específico no sistema internacional. Aqui é no sistema internacional, certo? A unidade de calor está aqui, é o Joule. A unidade de massa é o quilograma. E a unidade de variação de temperatura é o Kelvin. Então, o calor específico no sistema internacional, a sua unidade ficará em Joule quilograma por Kelvin. Desculpe, Joule por quilograma Kelvin. Ou você diz Joule por quilograma Kelvin ou Joule por quilograma vezes Kelvin, você escolhe.
certo? Muito bem, mas a verdade é que nesse capítulo o predomínio não é do sistema internacional, não. É muito comum usar massa em grama, a variação de temperatura em graus Celsius e a quantidade de calor. É muito comum no assunto de calorimetria você usar uma unidade de calor diferente que se chama caloria. E aí eu vou definir essa caloria para você. Veja só, é uma definição, tá? Olha aqui, uma caloria vai ser a quantidade de calor necessária para fazer com que 1 grama de água, massa, a unidade grama é no masculino, certo? A grama no feminino é do jardim, tá? Então 1 grama, se diz 1 grama, vai, bora. Uma caloria é a quantidade de calor capaz de fazer com que 1 grama de água sofra variação de temperatura de 1 grau Celsius, mais especificamente de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Uma caloria, a quantidade de calor necessária para fazer com que 1 grama de água sofra variação de temperatura de 1 grau Celsius, mais especificamente de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Vou anotar aqui para você. Uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius, ou seja, provocando uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, certo? Provocando uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. E aí? E aí que, assim, então eu posso falar das unidades mais usuais, certo? O que é que nós vamos usar mais nesse capítulo? É muito usual no capítulo de de calorimetria, usar massa em grama. A variação de temperatura. É muito comum usar graus Celsius, embora você se lembre, olha, não vamos perder a oportunidade, que variação de temperatura em Celsius e variação de temperatura em Kelvin coincidem, né? Porque as duas escalas são centígradas, certo? É muito comum usar nesse capítulo a quantidade de calor em caloria. Vou caprichar mais aqui. A quantidade de calor em caloria, que você acabou de definir, cujo símbolo é cal. Essa letra aqui, C, é minúscula mesmo, tá? Então vai. Olha só, muito comum massa em grama, variação de temperatura em graus Celsius, quantidade de calor em caloria, e vem aqui, Q, M, C, delta, teta. Vamos lá, isola o calor específico, fica Q sobre M, delta, teta. A unidade, só a unidade do calor específico vai ser a unidade de quantidade de calor usual, caloria, a unidade de massa, grama, e de variação de temperatura graus Celsius. Então, aqui em cima, é muito comum, no capítulo de calorimetria, você usar o calor específico em caloria por grama graus Celsius. É muito comum, certo? Muito bem. Agora, vamos aproveitar e usar a definição de caloria e ver qual é o calor específico da água, porque a água foi a substância utilizada como padrão para definir uma caloria. Então, vamos usar isso. Vem aqui embaixo, olha só. Para a água. E aí, quando eu falo água, você já sabe que é água líquida, certo? O que é que você sabe? Que uma quantidade de uma caloria, uma quantidade de calor de 1 caloria, provoca em 1 grama de água a variação de temperatura de 1 grau Celsius, certo? Vamos usar isso aqui. Ó, Q, M, C, delta, teta. C, então, é Q sobre M, delta, teta. O calor específico da água, então, vai ficar em cima 1 caloria, vai 1 grama, 1 grau Celsius. Então, o calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius, é o calor específico da água. Aí você fala, poxa, então a água tem um baixo calor específico, porque foi 1. Não, ao contrário. O calor específico da água é elevado, é alto. É 1 porque a água foi a substância padrão na hora de definir a caloria. Mas a água é uma substância de elevado calor específico. E o que isso quer dizer? Vamos analisar? Vem aqui. Olha só. Isola o calor específico na equação de novo. Vem, ó. Q, M, C, delta, teta, certo? Isola o calor específico. Q, M, delta, teta. Deixa eu só te lembrar uma coisa, eu vou ficar maior aqui. Cuidado, hein?
essa equação que eu isolei o calor específico, ela serve para calcular o calor específico. Mas ela não serve para dizer de que depende o calor específico. Muito cuidado. Por quê? Porque quando o calor específico surgiu nessa equação, ele fez papel de constante. Então, se você for falar de que depende o calor específico, você tem que sair dessa fórmula e se lembrar que como foi que o experimento aconteceu. E aí as dependências aparecem: substância, estado físico, temperatura. Entendeu? Cuidado, dá para calcular o calor específico por essa equação? Dá. Mas se você for falar de que ele depende, substância, estado físico, temperatura. Certo? Muito bem. De olho nessa equação, atenção. Pessoal, se eu fornecer, preste atenção, a massas iguais de substâncias diferentes a mesma quantidade de calor, tudo isso aqui vai ser constante. Eu vou repetir aqui em cima. Se eu fornecer a massas iguais de substâncias diferentes a mesma quantidade de calor, a massa e a quantidade de calor são constantes nessa equação. E qual vai ser a consequência disso? Que o calor específico e a variação de temperatura são inversamente proporcionais nesse contexto em que você forneceu a substâncias diferentes com massas iguais a mesma quantidade de calor. Eu estou comparando massas iguais de substâncias diferentes recebendo a mesma quantidade de calor, tá? Dessa forma, o calor específico e a variação de temperatura se comportaram como inversamente proporcionais, aqui em cima. Isso quer dizer que a substância de maior calor específico, ela sofreu uma menor variação de temperatura. Onde eu quero chegar, que o calor específico, então, indica a resistência oferecida pela substância a variações em sua temperatura. Que tal? Quando eu estou comparando massas iguais de substâncias diferentes recebendo a mesma quantidade de calor, a substância de maior calor específico sofreu uma menor variação de temperatura. Esse resultado faz pensarmos o quê? Que essa grandeza, calor específico, ela está indicando a resistência oferecida pela substância a variações em sua temperatura. Então, uma substância de maior calor específico, ela resiste mais a variações de temperatura do que uma substância de calor específico menor. Que tal? Eu estou falando substância. Eu não estou falando de corpos, porque aí corpo nós vamos ter que pensar numa outra grandeza física, porque aí entra massa. Eu estou falando quando eu comparo massas iguais de substâncias diferentes recebendo a mesma quantidade de calor, fica aí comprovado o quê? Que a substância de maior calor específico sofre uma menor variação de temperatura, indicando então que o calor específico ele representa a dificuldade ou resistência que a substância impõe a variações em sua temperatura. Que tal? Deu para entender? Muito bem. Eu estou falando de substância. Mas se eu quiser falar de um corpo, bom, aí se eu falo de um corpo, não pode ser mais o calor específico. Deixa eu te explicar. Calma aí. Se eu estiver falando de uma porta de ferro, é um corpo. Se eu estiver falando do ferro, aí é substância. A porta de ferro não tem calor específico. O ferro tem calor específico. A porta de ferro não. A porta de ferro vai ter uma grandeza, vai ser caracterizada por uma grandeza diferente. E é sobre ela que eu quero conversar com você agora. Vamos voltar para a lousa. Capacidade térmica, sinônimo. Capacidade calorífica, é mais comum capacidade térmica, mas capacidade calorífica também pode aparecer, são sinônimos. A capacidade térmica ou capacidade calorífica representa a característica de um corpo. O que é que vai acontecer? Você vai fornecer a um corpo uma quantidade de calor, ou então retira. Eu tenho falado muito de fornecer, mas lembre-se que tudo aqui também pode acontecer na situação de você retirar calor do corpo, tá? Então vai, ou você fornece calor, retira calor do corpo e mede a variação de temperatura que ele sofre. Para o mesmo corpo, o que é que se comprova? Para o mesmo corpo agora, quando você dobra a quantidade de calor, não se esqueça que ele não muda de estado físico, tá? Quando dobra a quantidade de calor, dobra a variação de temperatura. Quando triplica a quantidade de calor, triplica a variação de temperatura. Para o mesmo corpo. Isso quer dizer que essa fração, quantidade de calor por variação de temperatura, caracteriza o corpo. E é essa fração que nós vamos definir como capacidade térmica. Vem aqui para a lousa, olha só.
a capacidade térmica C de um corpo ou capacidade calorífica informa a quantidade de calor que sua massa total precisa receber ou perder para que ocorra nele uma elevação ou redução, no caso de perder calor, de uma unidade de temperatura. Ou seja, a capacidade térmica representa a fração quantidade de calor por variação de temperatura. Veja, uma característica de um corpo. Eu estou aqui em cima, o papo é federal. Muito cuidado com fórmula, tá? Porque às vezes o estudante já pega a fórmula e não entende o que a fórmula quer dizer. Escute, eu estou falando de uma característica de um corpo. A sua capacidade térmica. Eu posso calcular dividindo a quantidade de calor pela variação de temperatura que ele sofre. Mas cuidado. Por quê? Porque calcular eu posso. Dizer de que depende, não. Eu não vou dizer que a capacidade térmica de um corpo depende da quantidade de calor que ele recebe. Porque a capacidade térmica é dele. Para o mesmo corpo não vai mudar. Então, de que depende a capacidade térmica? Eu já sei que não depende nem da quantidade de calor, nem da variação de temperatura. Eu posso calcular essa capacidade térmica fazendo essa fração, dividindo a quantidade de calor pela variação de temperatura. O que eu não posso é dizer que a capacidade térmica de um corpo vai depender disso, da quantidade de calor e da variação de temperatura. Então, eu tenho uma proposta para te fazer. Sobre a capacidade térmica de um corpo, vamos responder 3 perguntas? Como se calcula? O que ela representa e de que depende? Que tal? Como se calcula a capacidade térmica de um corpo? Tá aí, dividindo a quantidade de calor pela variação de temperatura que ele sofre. Inclusive, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de capacidade térmica vai ser a unidade de calor no Sistema Internacional Joule, a unidade de variação de temperatura Kelvin. Então, a capacidade térmica no Sistema Internacional de um corpo fica indicada em joules por Kelvin. Agora, é muito mais usual você utilizar a quantidade de calor em caloria e a variação de temperatura em graus Celsius. Por isso que é mais usual a capacidade térmica de um corpo ser expressa em caloria por graus Celsius, tá? Então vai aparecer de novo aqui. Como se calcula a capacidade térmica de um corpo? Você pode dividir a quantidade de calor que ele perde ou recebe pela variação de temperatura que sofreu. Pronto. As unidades no Sistema Internacional e a mais usual estão aí, certo? O que representa isso? Se eu digo para você que a quantidade de calor, que a capacidade térmica ou calorífica de um corpo é de 10 calorias por grau Celsius. O que isso quer dizer? A capacidade térmica de um corpo é de 10 calorias por grau Celsius, que para que ele sofra variação de temperatura de 1 grau Celsius, ele tem que receber 10 calorias. Que tal? Quando eu te digo que Vixe Maria, tô me enrolando. A capacidade térmica, a língua quase que não sai, vai. A capacidade térmica de um corpo, ou capacidade calorífica, é de 10 calorias por grau Celsius. Quer dizer que para esse corpo receber, para o corpo sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, ele tem que receber 10 calorias. Claro que ele pode perder 10 calorias e nisso a sua temperatura diminui de 1 grau Celsius. Deixa eu anotar o exemplo, é só um exemplo, tá? Para ficar mais concreto. Eu estou te falando que se a capacidade térmica de um corpo qualquer for de 10 calorias por grau Celsius, isso quer dizer que para esse corpo sofrer a variação de temperatura de 1 grau Celsius, ele tem que receber 10 calorias. É só isso, tá? Então vai. 3 perguntas. Como se calcula a capacidade térmica de um corpo? Divida a quantidade de calor pela variação de temperatura. Interprete esse resultado, acabei de fazer. Se eu encontrar 10 calorias por grau Celsius, a interpretação é que, para esse corpo sofrer a variação de temperatura de 1 grau Celsius, ele tem que receber 10 calorias. Se a temperatura diminuiu de 1 grau Celsius, ele tem que perder 10 calorias. Então, primeira pergunta, respondida. Segunda, o que representa a capacidade térmica de um corpo? Qual o significado? Não é número, não. Vem aqui. Capacidade térmica, quantidade de calor pela variação de temperatura. Para você entender o que representa a capacidade térmica de um corpo, vamos fazer o seguinte, vamos fornecer a 2 corpos diferentes a mesma quantidade de calor. Se você fornece aqui, por favor, se você fornece a 2 corpos diferentes a mesma quantidade de calor, veja que a capacidade térmica e a variação de temperatura são
inversamente proporcionais. O corpo de maior capacidade térmica sofre uma menor variação de temperatura. Com isso, eu entendo que representa todo corpo impõe à variação de temperatura uma dificuldade, se preferir, uma resistência. E isso é indicado por sua capacidade térmica. A capacidade térmica, então, ela representa a resistência oferecida por um corpo a variações em sua temperatura. Cuidado, não é o mesmo que calor específico, porque calor específico fala de substância. Cada substância tem seu calor específico. Agora, corpos diferentes podem ter a mesma capacidade térmica. E o que é que essa capacidade térmica vai representar? Não estou falando do número, não. Eu estou falando de um significado para você explicar para alguém. Esqueça o valor, 10 calorias por grau Celsius. Eu sei o que esse número representa. Que para esse corpo sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, ele tem que receber 10 calorias. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você comparando dois corpos de capacidades térmicas diferentes. Você vai explicar como isso? Olha, se eu fornecer a mesma quantidade de calor para esses dois corpos, aquele que tem maior capacidade térmica sofre uma menor variação de temperatura. Ou seja, a capacidade térmica está representando nesse fenômeno a resistência oferecida pelo corpo a variações em sua temperatura. É isso. Primeira pergunta, como se calcula a capacidade térmica de um corpo? Pela definição, a quantidade de calor pela variação de temperatura que ele sofre. O resultado, meu exemplo, 10 calorias por grau Celsius, o corpo, para subir sua temperatura de 1 grau Celsius, precisa receber 10 calorias. Se a temperatura do corpo diminui de 1 grau Celsius, ele tem que perder 10 calorias. Então, primeira pergunta, como se calcula? E encontrei o resultado, interpretei, respondida. Segunda pergunta, o que é que representa um corpo de capacidade térmica maior? Representa que esse corpo oferece a variação de temperatura uma resistência maior. E a terceira pergunta, de que depende a capacidade térmica de um corpo? Vamos responder? A capacidade térmica de um corpo não vai ser difícil, olha para cá. Lembra da equação fundamental da calorimetria? Que diz que Q é mc delta θ? Pois é, faça o seguinte, passe esse delta θ dividindo. Observe o que vai acontecer. Q por delta θ igual a massa vezes calor específico. Mas Q por delta θ é a capacidade térmica. Então a capacidade térmica, aí sim, você pode dizer que depende da massa e do calor específico. E esse calor específico está vinculado a quê? A substância e estado físico. Aí aqui eu posso dizer, a capacidade térmica de um corpo depende da massa, perfeito. A capacidade térmica de um corpo depende da substância de que ele é feito, perfeito. É possível dois corpos de capacidades térmicas iguais? Claro que é possível, sim. O que não é possível é duas substâncias com o mesmo calor específico, porque cada substância tem o seu calor específico. Entende? Capacidade térmica é de um corpo, calor específico é de uma substância. Capacidade térmica é de um corpo, calor específico é de uma substância. O calor específico depende da substância, do estado físico e da temperatura, embora a variação de temperatura, quando você vai fazendo conta, você não deixa interferir no calor específico, porque você usa o calor específico médio. A capacidade térmica pode ser calculada dividindo a quantidade de calor que o corpo perde ou recebe pela variação de temperatura que ele sofre, e essa capacidade térmica vai depender da massa e do calor específico da substância de que é feito o corpo. É isso. Pessoal, vamos fazer o seguinte, veja que foi um papo denso. Nós calculamos a quantidade de calor sensível, a quantidade de calor que provoca mudança de temperatura, surgiram calor específico e capacidade térmica, fizemos discussões inteligentes, maduras a respeito dessas grandezas físicas, mas eu acho que já saturou para essa primeira parte da aula. Você pode, se quiser, estudar só essa parte, ou então dar uma descansada e assistir a segunda parte, e aí está na sua mão. Estudar todas as duas partes, ou dividir o estudo por parte, mas eu te peço que as questões só comece a fazer, por favor, para aumentar a sua eficiência no processo, quando você assistir as duas partes e, claro, quando terminar o estudo da aula inteira, certo? Veja só, eu vou ficando por aqui, lembre-se que a ficha está aí na descrição do vídeo e a gente vai se encontrar daqui a pouco na segunda parte
de calorimetria, certo? Eu vou deixando aquele forte abraço, desejo de sempre de um excelente estudo. Até já na segunda parte de calorimetria.